começa com dica para pais e mães. Os limites na educação de filhos são importantes para ajudar as crianças a aprenderem com independência, com maturidade, com mais preparo para esse mundo atual. E por mais que seja difícil criar os filhos e filhas nesses dias, né, é importante que essa criação seja planejada. E a importância da gente impor limites aos filhos é tema do nosso Papo de Quinta. E eu recebo aqui para a gente falar sobre essa imposição de limites a psicóloga Débora Soares. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Demais. Bom dia, Clara. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Pois, Débora, assim, para a gente começar, né? Limites é difícil, né? Não é uma coisa fácil da gente impor, até para um adulto e ainda mais para o filho, né? Como é que a gente começa, Débora? Clara, realmente é muito difícil. Eu falo que um dos relacionamentos mais difíceis que a gente pode ter, por conta da complexidade, é justamente a educação dos nossos filhos. E ensinar limites é amar aos nossos filhos, é amar os nossos filhos. Então, eu prefiro trocar o verbo impor por ensinar. Eu acho que fica mais didático, fica mais preciso. A gente precisa ensinar limites aos nossos filhos. A gente tem inclusive uma tela que a gente já vai falando sobre esse tema. Vamos dar uma olhada aí, Raminho, nessa tela com alguns toques sobre limites para os filhos, alguns passos que a gente pode fazer. Punições, Débora. Por que a gente deve evitar? Vou impor o limite punindo a criança ali, já dando, olha, se você não fizer isso, eu vou te punir com aquilo. Então, eu acho que é uma forma muito agressiva de ensinar a criança. A gente precisa ensinar que sim, a criança ela tem limites e que se algumas coisas não forem acontecerem de um jeito correto, consequências virão. E consequências virão pelo resto da vida, né? Criança ou adulto. Então, a gente precisa ensinar isso desde cedo. Então, não precisa necessariamente a punição ser algo grave. Mas ensinar a criança que sim, se você não faz a tarefa, você não vai tirar notas boas, você vai receber alguma reclamação na escola. E em casa, você pode diminuir algum tempo de brincadeira para ter que fazer as tarefas que ele não fez no dia anterior. Então, não é necessariamente uma punição, é uma consequência daquilo que a criança fez de errado. A gente está aqui com o celular, a Giane está aqui me falando, ó, pode enviar já a sua mensagem, está aparecendo aí na tela, 991050400, com as suas dúvidas aí sobre a criação de filhos. Vamos dar uma olhada de novo na tela, tem mais imponha-se na fala. Como é que o pai deve se posicionar ali na hora de... Até nos argumentos, né, Débora? Pra você ter aquele... Não ser simplesmente porque eu quero a imposição do limite, né? Isso. Os pais, eles precisam lembrar que eles são a autoridade, né? São eles que têm a maturidade, eles que têm o conhecimento. Então, se eles estão... armados disso, eu não queria nem dizer armados, mas se eles têm esse conhecimento, eles vão também se portar diante da criança sem ser agressivos, sem ser ditadores. E vão poder conversar com a criança, mostrando para eles que realmente quem tem a maturidade, quem tem a autoridade naquele momento são eles. Débora, não subornar. Ou seja, se me obedecer agora, eu vou lhe dar alguma coisa amanhã, um presentinho que estava faltando. Olha, realmente subornar não. Não, sobre subornar é uma palavra meio pesada, né? Eu acho, concordo contigo. Né? É uma palavra meio pesada. Mas falando sobre aquilo, né, que eu falei das consequências, por exemplo, se você termina a tarefa rápido, se você faz logo a sua tarefa de casa, você vai ter mais tempo para brincar. Então, mais uma vez, são consequências. Agora, a criança, ela precisa aprender que ela precisa, por exemplo, a obedecer e a fazer algumas tarefas de casa, não porque alguma coisa de boa, uma premiação vai vir depois, mas é porque elas precisam aprender regras e limites desde cedo. E também, do mesmo jeito que não oferecer alguma coisa, a ameaça também não é interessante, né? Não, porque ela vai começar a ter medo desse genitor dos pais. E não é interessante. A criança, ela precisa ver nos pais uma autoridade, um porto seguro, alguém em quem elas podem confiar, mas não ter medo deles. Né? De que, meu Deus, não vou contar isso para o meu pai, porque senão ele vai fazer algo de ruim comigo. Então, a ameaça, ela pode trazer essa associação para a criança. Por falar em criação de pais e filhos, a gente tem uma matéria bem legal
Já para quem está começando, quem vai começar ainda a ser pai, ser mãe, né? Principalmente as mães, a gente tem aí vamos subir o TP para a gente mostrar, ó, que uma iniciativa bem legal que pode inspirar muitas mamães antes mesmo, Débora, até da chegada dos pequenos. 35 grávidas se conheceram através de um grupo de WhatsApp e elas se tornaram ali uma grande rede de apoio que a gente vai ver agora na reportagem da Ludmila Costa. Um bebê mais fofinho que o outro. Eles ainda não sabem, mas essas mães foram inseparáveis desde que estavam na barriga. Mesmo antes de se conhecerem pessoalmente, já construíram uma amizade. Nós tínhamos um grupo maior, com mais de 150 mães, e como o próprio nome da gente já diz, que são mamães aleatórias, terminou que nós nos encontramos a partir de experiências comuns. Saímos desse grupo e criamos nosso próprio grupo, que hoje se resume a 35 mães. Algumas de primeira viagem e outras com mais filhos. Mesmo quem já era mais experiente, como Marcela, aprendeu bastante com elas. É um grupo formado bem heterogêneo, assim como tem mães de primeira viagem, tem mães que já tá no terceiro filho. E eu, como é o meu segundo filho, né, eu tenho 5 anos, eu imaginava que eu teria muito mais a oferecer e, na verdade, eu recebi muita ajuda. Minha segunda filha veio totalmente diferente do primeiro, então, assim, eu até brinco, eu digo, às vezes eu me sinto realmente mãe de primeira viagem. Durante todos esses meses, as mães compartilharam dicas diversas. E mais que isso, foram um apoio uma da outra, principalmente durante o período da pandemia. A gente se ajudava, estava todo mundo junto, se sentindo na mesma situação. E isso trazia muita força para a gente, né? A gente é um grupo assim, pequeno, relativamente pequeno, que a gente formou, mas que foi assim, essencial. Esse é o primeiro encontro delas depois que todos os bebês nasceram. Um momento de celebrar e confraternizar. É uma experiência única, assim, porque uma coisa é conhecer virtualmente, nesse tempo de pandemia, como a gente não poderia se encontrar, é a primeira vez que estamos nos conhecendo efetivamente. Tem choro, tem riso, tem conversa, mas é a experiência de sair a primeira vez com o filho só a gente. Agora elas esperam que essa amizade continue e a rede de apoio se estenda através dos filhos. Muito legal, né? Essa proposta, essa rede de apoio, né? Que começa a se criar, né, Débora? É sim, porque a maternidade, às vezes, ela pode ser muito solitária. Né? Principalmente nas primeiras semanas, né? Quando o bebê nasce, a mãe ela pode se sentir muito sozinha. Também tem o blues pós-parto que acontece, que é muito comum de acontecer. E ter essa iniciativa, né, em que mães elas podem conversar, elas podem interagir entre elas e pedir dicas e dar apoio é sensacional. Agora, sabe o que eu estava pensando? Assim, muitas vezes a gente acha que tem uma fórmula mágica. A rotina disso, o que funciona muitas vezes para um filho de uma amiga não funciona para o nosso. A gente também tem que ter, porque criança não é um exércitozinho ali, não tem uma fórmula mágica, né? Porque senão já vinha com a bula e a gente já criava, né? Porque hoje a gente vê muito isso no Instagram. Uma mãe faz uma coisa, a outra vai lá e repreende, né? Tem todo esse movimento, né, Débora? Isso, se tivesse uma bula, mulher. Já vinha ali, a gente já fazia direitinho. E passo a passo. Passo a passo. Então não tem, né? A gente, claro, vai dar ali uma dica, vai dar uma experiência, trocar uma experiência, mas não dá para se comparar. Tem 35 mães ali, por exemplo, no grupo, mas cada uma vai ter o comportamento do seu filho, né? Isso, vão ter algumas coisas que claramente vão funcionar para a maioria e tudo mais, mas se você for considerar a individualidade de cada criança, você pode ter gêmeos. E uma coisa pode funcionar para um e não funcionar para o outro filho. Então, cada um nasce com seu temperamento, com a sua carga genética, num contexto diferenciado. E se até gêmeos eles vão diferir entre si, que dirá o meu filho e o filho de uma outra mãe. Então, eu acho, você falou, né? Às vezes uma mãe posta algo e outra vai lá e critica. A gente se une, se junta, né? A gente pode unir o conhecimento que a gente tem e ajudar umas às outras. Essa crítica fere, né? Às vezes ali você já está machucado enquanto mãe, aí vem ali uma crítica, né, Débora? E desistir também não pode fazer parte do processo, né? Dessa questão da imposição do limite. O que você recebe muito assim no consultório, por exemplo, assim, situações nessa questão de pais e filhos que não conseguem ali?
Olha, eu tenho ouvido muitas queixas com relação à administração das telas. E realmente é uma coisa que está sendo bem presente no dia a dia. Como administrar isso, a influência que eles têm das telas e a falta de controle, né? Porque às vezes a gente pode até colocar uma coisa inofensiva para o filho assistir e aí vem os anúncios. Ou até as versões indicativas, que tem alguns programas desses streamings que tem uma idade indicativa e quando a gente vai ver o conteúdo é uma coisa completamente diferente. É bem difícil, né? Qual que é uma dica, assim... É muito complicada essa questão das telas, né? A gente tenta e insiste. O que você fala, assim, para os pais, assim, com relação a esse tempo de tela, para ele ser um pouco menor? Olha, eu acredito que a maioria dos pais hoje teve a oportunidade de ter uma infância na rua, brincando de jogar bola, de esconde-esconde e pega-pega. E eu acho que a gente não pode se comparar tanto a essa época, porque os tempos são outros. A gente não pode privar a criança completamente das telas, porque esse não é mais o mundo delas. Mas a gente pode dar limites ao tempo que elas vão ter, controle nos aplicativos. E não, criança não é para ter celular. Criança não é para ter esse nível de acesso às telas. Mas sim, elas podem ter alguns minutos por dia, caso também ela tiver feito as tarefas de casa, tudo estiver bem. Mas prioriza as brincadeiras de rua, gente, é muito mais válido. E deixar o tempo levar, porque você não pode chegar e dar um celular realmente para uma criança ali que não tem a menor noção. E ela já vai ter um bem que tem um universo inteiro. Então é complicado, né? Realmente eu acho que hoje esse é o grande dilema de todos os pais aí, né? Tava até vendo, saiu uma pesquisa do aplicativo TikTok, que é bem legal, tudo, as pessoas dançam e tal, mas que as crianças já estão começando a ficar com tiques mesmo, fazendo os mesmos gestos, ficando uma coisa meio robotizada. Então isso preocupa bastante, né? Preocupa, Clara, porque... você já deve ter visto em alguns momentos no meio da rua a gente andando no meio da rua mesmo e de repente para uma criança e quer fazer um TikTok, quer fazer um videozinho. E são preocupações que não deveriam estar acontecendo dentro naquela infância. Porque a gente não deveria, a criança ela não deveria estar preocupada com o público, o que vão curtir, o que vão achar dela. Então ela já está desde muito cedo passando por momentos de avaliação, que não deveria fazer parte do repertório delas. Então, por isso que eu digo, dá celular para a criança? Não faz isso não. Dá brinquedo, dá momentos com os pais, é muito mais válido. Só para a gente ir terminando, qual a idade que você acha que é interessante que a criança ela possa, de fato, ter um celular? Porque eu acho que muito pai tem essa dúvida também com relação a essa coisa do limite. Agora você me pegou. É porque é uma questão de equilíbrio, é uma questão sabe, de Clara? sentir até a maturidade da criança. Isso, mas eu não acho legal dar um celular para criança com menos de 10... Na realidade, eu não acho que deve ser interessante dar um celular para criança. Mas eu acho que menos de 10 anos não é muito legal, não. Então, olha aí, viu? Fica a dica da Débora. Qual o teu Instagram, assim, pro pessoal seguir, que pode até, acho que você deve abordar algumas questões, normalmente se aborda, que as pessoas podem até lá tirar alguma dúvida que a gente não consegue aqui. Meu Instagram é psi_Débora_Soares_. E lá eu posto várias coisas. Eu trabalho predominantemente com adolescentes e adultos e atendo muitos pais, né? A gente falou de criança, adolescente, só para terminar, Débora. Adolescente, tá, quais são os limites que... Teve essa pandemia, não podia sair, teve muito problema, né? Teve, mulher. Eu sugeria muito aos pais e quando eu atendia o adolescente... Quando a pandemia estava muito restritiva, olha, pega teu carro, vai passear pela cidade de vidro fechado e tudo mais. E hoje eles estão com uma sede muito grande, né? Do ao vivo, das aulas presenciais. E eu acho isso muito válido. Então, promover isso, né? Mais interações presenciais com os filhos e com os amigos deles, consequentemente, né? Mais do que impor, acompanhar, né? Conversar. Mais do que impor, isso. Mas a conversa não é de amigo, é de pai e de mãe. É de pai, é de autoridade. É de autoridade, Primeiro, né? pai é pai, depois ele é amigo. A mãe é mãe, depois é que ela é amiga. Então, não é impor, é conversar, é ensinar e é acolher. E acolher. Porque quem tem a maturidade e o conhecimento é a gente, não são as crianças. Então, a gente precisa ensinar eles e acolhê-los nas dúvidas que eles tiverem. Coisa boa demais conversar com você aqui, trazendo
esclarecimentos para acalmar o coração dos pais e das mães que passaram por muitas dificuldades aí nessa época, viu, Débora? Verdade. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, Clara. Foi um prazer. Até a próxima, né? Até o nosso próximo Papo de Quinta.